Bom dia, meus queridos alunos do Colégio CPM2, Palmas, Tocantins. Professor Lobato, Química. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho em conjunto com o professor Maurício, que também planeja e organiza as nossas aulas. Hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo e o nosso tema da aula hoje é propriedades coligativas, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiro, do que se trata, para que serve, onde eu vou utilizar. É a pergunta de vocês, tá bom? Vamos voltar ao slide um pouquinho aqui. Propriedades coligativas. São as propriedades que estudam a relação entre o soluto dissolvido na solução, sim, e as interações. Então, coligativas, de coligar, de ligar. Então, dessa interação, dessa ligação entre o soluto e o solvente na solução, beleza? Bom, para isso, nós temos que entender a natureza do líquido, ou seja, do solvente. Se você pegar aí, eu coloquei aqui alguns líquidos, tem a mesma temperatura, o éter, o álcool etílico e a água tem maior pressão de vapor do que a água normal, pois são mais voláteis. O que é isso? O que é volátil? É menor temperatura de ebulição, beleza? O que eu posso falar para você? Ó? Esse é o éter, ficou meio apagado. Esse é o álcool. Esse é o álcool. Éter, álcool. Sim. E esse a água. Então, eu posso dizer para você que, em relação à temperatura de ebulição, o éter tem menor temperatura de ebulição do que o álcool, que tem menor temperatura de ebulição do que a água. Quanto menor, ó, quanto maior a temperatura, o ponto de ebulição, menor a pressão máxima de vapor. Sei? Tranquilo? Então, quanto menor a temperatura de ebulição, maior a pressão máxima de vapor. Beleza? Então, isso vai depender da natureza do líquido. E essa temperatura de ebulição depende de quem? Das forças intermoleculares. Vamos lembrar quais são as forças intermoleculares? Vamos lá do primeiro ano. Dipolo induzido, dipolo e as ligações de hidrogênio. Nessa ordem, dipolo, induzido, dipolo e ponto de hidrogênio, vai crescendo as forças de interação. Se essa força de interação aumenta, a temperatura de ebulição também aumenta. Dê uma olhada no material do ano passado, sim, sobre forças intermoleculares. Vai ser importante para você, tá bom? Vamos lá? Bom, pessoal, as propriedades coligativas é o estudo da variação das propriedades físicas do solvente com adicionado de solução. Foi o que nós falamos lá no início, não volátil. Sim? As propriedades coligativas dependem de quê? Da quantidade das partículas dissolvidas. E o que é a pressão máxima de vapor? O que é isso? A gente falou sobre pressão máxima de vapor, mas o que é isso? É a pressão exercida pelo líquido sobre o próprio líquido, desculpa, a pressão exercida pelo vapor do líquido sobre o próprio líquido. Tranquilo? Então, quando você, por exemplo, coloca uma coisa para de pressão, o que ocorre lá? A água lá vai entrar em ebulição em temperatura mais alta. Qual a temperatura de ebulição da água? 100 graus Celsius. Quando você coloca lá para de pressão, ela vai entrar o quê? Em temperatura mais alta. Por quê? Porque lá dentro vai ter a pressão da água, que evaporou, que virou vapor, sim, sobre a própria água. Isso é chamado de quê? Pressão máxima de vapor. A pressão que o vapor do líquido saturado exerce sobre o próprio líquido. Foi o conceito que nós demos aí. Ó. Isso é pressão máxima de vapor. Olha lá, ó. Ele coloca para você, ó. A pressão máxima de vapor para você em mm de Hg. A 0 graus Celsius, olha lá.
temperatura de ebulição da água a 760, que é um ATM, né? Que é um ATM. Vai ser o que, pessoal? Vai ser... essa pressão vai ser igual à pressão da, que? Da água, sim? A 100 graus Celsius, beleza? O gráfico é uma crescente, né? A pressão máxima de vapor é a temperatura de ebulição. Um líquido entra em ebulição quando a sua pressão de vapor se iguala à pressão externa, ou seja, pressão atmosférica. Olha lá, ó. Por exemplo, então, o líquido vai entrar em ebulição lá no litoral, em que? Em 100 graus, em 100 graus Celsius. Sim? Lá em São Paulo, na capital, vai ser 98 graus Celsius. Lá na Bolívia, vai ser o quê? De 87 graus Celsius. Lá no Monte Everest, 71 graus Celsius. O que eu vou falar para você, pessoal? O que está acontecendo aqui? Está aumentando a altitude, não é isso? Aumenta a altitude. Isso aqui cai muito no Enem. A altitude vai diminuir o quê? Diminui o ponto de ebulição. Sim? Diminui o ponto de ebulição. Beleza? E o que acontece? Eu corrigi aqui, ficar mais bonitinho. E o que acontece, pessoal? Então, vai aumentar a pressão máxima de vapor vai aumentar. Então, a pressão máxima de vapor vai aumentar. Tranquilo? Então, quanto mais alto, menor a temperatura de ebulição da água. Porque a pressão vai diminuir. Beleza? Porque você aumenta a altitude, diminui a pressão. A pressão máxima de vapor, eu posso falar pelo diagrama de fases. Sim? Diagrama de fases. O que eu tenho? No diagrama de fases, é onde eu tenho o ponto triplo. É o ponto que eu tenho o quê, pessoal? Que existem os três estados. Que os três estados se coincidem. Que é aqui, ó. Sim? O que eu posso dizer para você, ó? Aqui eu tenho a passagem. Aqui eu tenho, nesse gráfico do ponto triplo, eu tenho o sólido. Abaixo dele eu tenho o gasoso. E entre os dois eu tenho o líquido. Beleza? Eu posso dizer, por exemplo, daqui para cá, ó. Eu passar do sólido para o líquido. Essa faixa aqui, a minha pressão vai ser constante. E eu vou ter o quê? A fusão. Sim? Se eu falar, ó, dessa faixa aqui, ó, daqui para cá, sim? A minha temperatura vai ser constante e eu tenho o quê? A ebulição. Tranquilo? Belezinha? Então, as mudanças de estados físicos, aí no gráfico onde eu tenho o ponto triplo. Sim, nesse ponto triplo, nessa temperatura aqui, nessa temperatura que você não sabe qual é, vai mudar de líquido para líquido, coexiste as três, o quê? Os três estados físicos. Bom, quais são as propriedades coligativas, Lobato? São três. A tonoscopia, a ebulioscopia, a crioscopia e também vamos estudar a pressão osmótica, tá bom? Olha lá. A tonoscopia ou tonometria é o estudo da diminuição da temperatura de quê? Da pressão de vapor. Quando você coloca a adição de um soluto não volátil. Vamos pensar? Vamos. Olha só. A pressão máxima de vapor da água a 30 graus Celsius é 31,8 mm de Hg. Uma solução de soluto não volátil apresenta pressões de vapores menores do que isso. Por quê? Vamos pensar? Vamos. Quando você coloca, tem água pura, sim? Você vai ter a temperatura de ebulição menor. Quando você coloca, por exemplo, açúcar, o que eu vou ter? Vai existir a interação entre as moléculas de açúcar e as moléculas de água. Você vai precisar ter mais energia para quebrar essas interações aqui, ó. Sim? Então, se você vai ter mais energia, a temperatura de ebulição vai o quê? A temperatura de ebulição vai aumentar, beleza? Tranquilo? E o que? A pressão de vapor vai o quê? Diminuir. A pressão máxima de vapor vai diminuir. Tá bom? Beleza? Então, isso é a tonoscopia. É quando você coloca um soluto não volátil, vai aumentar a temperatura de ebulição
e vai diminuir a pressão máxima de vapor. Beleza? Tranquilão? É o abaixamento da pressão de vapor de um líquido quando adicionado um soluto não volátil. Então tá aqui, no nosso caso, o soluto não volátil é açúcar. Ebulioscopia é o estudo da elevação de temperatura de ebulição do solvente em uma solução. É justificado pela adição de pressão máxima, diminuição da pressão máxima de vapor, que se deve às partículas do soluto. Para que ocorra a ebulição da solução, é necessário que seja aquecida até a pressão máxima de vapor se igual à pressão atmosférica. Isso aqui é utilizado onde, Lobato? Na minha vida do cotidiano, a ebulioscopia. Galera, por exemplo, lá, quando você quer não perder a água, por exemplo, quando você tem a água do mar, por que você não evapora ela tão rápido? Porque você tem o quê? Presença de sais dissolvido lá, sim? Então demora mais para essa água evaporar, porque lá tem a interação entre as partículas do sal, sim? Que os sais são iônicos, então dissolvem água, então ele vai interagir com a água. Interagindo com a água, você vai precisar de ter o quê? Mais energia para quebrar, além das ligações existentes entre as moléculas de água, como também as interações existentes entre a água e os íons presentes na solução. Então, esse efeito aí vai elevar a temperatura de ebulição da água. Então, esse efeito é chamado de ebuliometria ou ebulioscopia, tá bom? Bom, a crioscopia, vamos pensar. Peraí, passando direto. Deixa eu voltar lá. A crioscopia ou ebulioscopia. Vamos lá, crioscopia, ebulioscopia. A crioscopia é a diminuição de quê, pessoal? Da temperatura de congelamento. Sim, a ebulioscopia é a diminuição da temperatura de congelamento de uma solução, de um soluto de uma solução, quando na presença de soluto não volátil. Então, vamos lá, conoscopia, abaixamento da pressão de vapor. Sim? Ebulioscopia é o quê? Aumento da temperatura de ebulição do solvente. A crioscopia, diminuição da temperatura de congelamento do solvente, quando em solução. Sim? Olha lá, pessoal. Olá, Bato, me cita um exemplo de crioscopia. Vamos lá. Lá no sul do país, nós temos temperatura muito baixa em algumas épocas do ano. Então, costuma ter o que, pessoal? O congelamento da água dos radiadores do carro. Todo carro tem água para refrigerar o sistema, o motor, tranquilo, de alta temperatura. Então, se você colocar água lá no refrigerador do carro, o que vai acontecer? Essa água vai ter uma temperatura menor e ela vai congelar. Então, o carro não iria funcionar. O que eles fazem para isso não acontecer nos carros lá no sul do Brasil? Eles colocam o que nós chamamos de propanotriol. É uma solução entre que você coloca na solução, que é um álcool, para que evite que essa água congele. Então, a presença desse soluto não volátil vai diminuir o quê? A temperatura de congelamento. Isso chama o quê? Crioscopia, tá bom? Crioscopia, beleza? Olha lá, eu te mostro o gráfico, tá? Esse gráfico. Olha lá, a diminuição da temperatura de congelamento, sim? Quando eu tenho água pura, quando eu tenho uma solução, beleza? Ela vai ficar menos volátil, vai diminuir a temperatura de congelamento dela, beleza? Aqui nesse ponto, ó, tá vendo? Nesse ponto, ó, a temperatura de congelamento dela, vai diminuir a pressão máxima de vapor, sim? Então, esse aqui é o efeito aqui, ó, crioscópico, esse efeito crioscópico. Esse aqui é o efeito que, pessoal? Tonoscópico, o abaixamento de temperatura da pressão máxima de vapor, tonoscópico. E esse aqui aumenta a temperatura de ebulição. Então é feito o quê? Ebulioscópico. Ebulioscópico. Belezinha? Tranquilo? Bom,
Vamos para a osmose? Vamos. Vamos pensar o seguinte: a bexiga de porco, o papel celofane e as paredes das células de organismo são denominadas membranas semipermeáveis. O que são membranas semipermeáveis? Recebe esse nome porque permite a passagem de quê? De molécula dissolvente, mas não dissoluto. Esse fenômeno é denominado o quê? Osmose. Então, osmose é a passagem de quê? A passagem de solvente, tranquilo, por membrana semipermeável, evitando a passagem de soluto, beleza? A pressão osmótica. A pressão osmótica é o que, pessoal? A solução diluída, então na osmose, solução diluída para a solução concentrada. Sim? Beleza? Olha lá, ó. Quando eu tenho uma solução concentrada, essa passagem do soluto, do solvente para a solução, ela é dificultada. Então, existe o que nós chamamos de quê? De a pressão osmótica, que eu vou chamar de Pi. Sim? Então, essa passagem, a dificuldade da passagem do solvente para a solução é chamada de quê? De pressão osmótica. Isso através de uma membrana semipermeável. Beleza? Tranquilão? Então, a pressão osmótica é a pressão mínima exercida para que seja impedida a osmose. Soluções iônicas vezes soluções moleculares. Soluções moleculares são partículas dissolvidas é igual ao número de partículas não dissolvidas. E a iônica, o número de partículas dissolvidas é maior do que o número de partículas não dissolvidas. Isso ocorre o quê? Na dissociação e na ionização. Beleza? Nos compostos iônicos ou nos ácidos. Olha lá, existe o fator de Van 't Hoff, que é o quê? A soma do número de partículas que foram dissolvidas em água, que é X mais Y lá. E a equação de Van 't Hoff, o I, é o fator I, é igual a 1 mais alfa, que é o grau de dissociação ou ionização, mais Q, que é o fator de Van 't Hoff, menos 1. Tranquilo? Quase não está aplicando mais, estou passando para que você não tenha dúvida. Tá bom? Bom, beleza. O cálculo dos efeitos coligativos. Olha lá, eles vão te dar umas equações para soluções iônicas e soluções moleculares. Vá no primeiro ano, revise solução iônica e solução molecular. Isso aqui ocorre com compostos iônicos e ácidos, as soluções iônicas. As soluções moleculares com soluções covalentes que não sejam ácidos, tá bom? Aí ele te dá as equações que a gente não vai utilizar agora. Pessoal, eu vou gravar outro vídeo para tirar uma dúvida de vocês sobre o exercício da aula anterior, tá bom? De titulação ácido-base, beleza? Eu posto para vocês nessa mesma semana, tá bom? E vou aproveitar para resolver alguns exercícios sobre efeitos coligativos, tá bom? Um abraço, muito obrigado. Espero que a aula tenha sido proveitosa e a gente se vê logo mais. Um abraço, beijo, tchau, tchau.